Oi, pessoal, voltamos. Vamos falar de despigmentação hoje, quais as formas que a gente tem de despigmentar sobrancelhas, lábios e olhos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem da micropigmentação. Estou disponível para qualquer esclarecimento, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui e a gente vai seguir com a nossa aula, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu achar a minha aula aqui para eu. Aqui, ó. É PowerPoint, né? É, Como que eu deixo esse slide maior mesmo, Renato? Do lado do percentual. Ah, verdade. Gente, sou muito crua nisso, vocês me perdoem, tá? Ó, nós paramos aqui quando encerramos o assunto micropigmentação, né? Na estrutura da pele e a camada correta de implantação. É, eu vou começar falando para vocês sobre os métodos que a gente tem de despigmentar sobrancelhas. Mas antes disso, eu quero dizer que com o crescimento da micropigmentação alguns anos atrás, muitos cursos surgiram, né? E muitas pessoas que não eram da área de micropigmentação quiseram ingressar na, na área, né? Quiseram começar a trabalhar com micropigmentação. E muitos desses cursos não eram tão conceituados assim, ou não tinham um tempo de preparo para esse profissional iniciante, para que ele pudesse sair realmente com a formação adequada, com a mão preparada, sabendo aplicar a técnica corretamente. E aí, o que que aconteceu foi que esse crescimento também trouxe muitos resultados inestéticos, né? Por conta dessa falta de preparo, de cursos muito, como que eu vou dizer, mal estruturados mesmo, né? E isso não foi só com sobrancelhas, foi com olhos. Agora, com a era, né, da micropigmentação labial, a gente vai ver também muitos lábios com procedimentos inestéticos, com grandes erros. Inclusive, tem um aqui para mostrar para vocês, por conta dessa falta de preparo. Então, cresceu também a despigmentação e a necessidade de buscar uma forma de remover essas tintas da pele de forma efetiva e que não agredisse, que não deixasse cicatriz, né? E assim surgiu a despigmentação no mercado de micropigmentação, que acaba sendo também um braço e uma ajuda para os profissionais que trabalham corretamente para consertar ou resgatar a autoestima de muitas pessoas que passaram por esses procedimentos que não deram certo, vamos dizer assim, né? Uma das formas da gente despigmentar uma sobrancelha, lábios ou olhos. Nos olhos, eu não indico essa forma aqui, mas vamos falar de forma geral da micropigmentação, tá, pessoal? Temos três tipos: a despigmentação química, a despigmentação elétrica e a despigmentação a laser. Eu vou abordar todas as três para vocês e vou mostrar alguns casos também, tá? A despigmentação química, ela trata-se de uma imersão subcutânea de um produto, de um ácido, para que esse ácido cause um processo inflamatório no local de retirada da tinta e a gente consiga ir clareando mais rapidamente esse pigmento, né? Essa tinta. A gente faz a imersão dela, desse ácido, com uma agulha, com o dermógrafo. A gente vem com aquele processo todo do dermógrafo ali, passando por toda a sobrancelha. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês. E esse ácido vai ficar naquela pele ali, vai fazer um processo inflamatório, e com esse processo inflamatório e a regeneração celular desse tecido, quando passar esse tempo de regeneração celular, ele acaba clareando essa tinta um pouco. Qual a desvantagem da gente só despigmentar com química? Demora muito.
E às vezes o processo dura aí um ano e meio, porque a gente tem um intervalo para deixar essa pele se regenerar. E a despigmentação química acaba não tendo essa potência toda para despigmentar, fragmentar aquela tinta que está depositada na pele, tá? Só que existe uma vantagem na despigmentação química. Quando a gente associa ela a outras despigmentações, ela é vantajosa, porque ela acaba ajudando esse tecido a se recuperar quando, por exemplo, digamos que eu associe o laser, um mês eu faço o laser, no outro eu faço a despigmentação química. Isso me ajuda muito, porque eu acabo melhorando o local com a regeneração do ácido. Ele melhora a textura dessa pele para que eu volte a intervir com laser. A, os ácidos químicos que podem ser usados nas sobrancelhas também são avisados. Existem dermocosméticos que são muito eficazes nessa questão de despigmentação química. O que a gente não recomenda é que a gente formule um ácido e aplique nas sobrancelhas ou nos lábios dessa cliente, por conta da gente não saber exatamente qual a porcentagem de cada ácido tem ali. Então, muitas vezes, quando o profissional não está preparado, não sabe o que está fazendo, ou manipula um ácido muito além do que precisa ser aplicado naquela sobrancelha, ele traz uma cicatriz ali, e aí a coisa piora, desfigura, e a gente precisa muito se atentar à segurança do trabalho nessa questão, porque esse cliente que vem despigmentar, ele já está emocionalmente abalado com aquele procedimento anestético. Então, a gente não pode piorar isso, a gente precisa melhorar, tá? E quando eu associo a despigmentação química ao laser, por que que a gente faz isso? Qual a necessidade, Vanessa? Primeiro, existe uma tinta laranja que ela foi inserida em alguns castanhos. Deixa eu voltar aqui, gente, para eu não confundir vocês. Os castanhos, eles já vêm preparados para gente. Mas houve um tempo em que se falava que se a gente aquecesse mais esse castanho, a gente teria resultados mais amarronzados, mais fidedignos para o castanho. A gente não deixaria essa sobrancelha chumbar, cinzentar, enfim. Mas no fundo, o que não chumba uma sobrancelha, o que não acinzenta uma sobrancelha é a técnica, a profundidade que você implanta esse pigmento. Então, o que que aconteceu? Muitos profissionais, além do castanho que já vinha preparado, inseria mais o laranja. E esse laranja, ele tem um código de CI que é a numeração 21110. É a identificação desse laranja. Ele é muito difícil de sair. Ele é como se fosse uma cor fantasia. Eu vou mostrar para vocês num vídeo de uma cliente que está fazendo despigmentação a laser. E o meu protocolo também inclui outras formas de despigmentar para que esse processo seja mais rápido ainda, quando se trata de laranja, quando se trata de cores fantasias, tá, gente? Então, o que que aconteceu? Houve uma necessidade muito grande da gente associar a despigmentação química ao laser por conta desse laranja. Porque o que que ela faz? Quando a gente pega uma sobrancelha com tonalidades muito avermelhadas e a gente bate o laser, muitas vezes acontece uma reação que chama hiperpigmentação paradoxal. O que que acontece com isso? A gente bate o laser ali, naquele vermelho, naquele laranja fantasia, e acontece um processo químico da luz do laser com esse laranja e escurece essa sobrancelha ao invés de clarear. E a despigmentação, o que que ela faz para ajudar nisso? Quando a gente tem esse tipo de sobrancelha, a gente precisa fazer um teste com laser. Aí a gente vem num pedacinho daquela sobrancelha ali, bate a luz do laser, espera em torno de 5 minutos. Se não escurecer, a gente segue com o laser.
Se essa hiperpigmentação paradoxal acontece ali, a gente precisa parar a remoção a laser e vir primeiro com a despigmentação química, porque ela quebra as moléculas desse laranja, dessa cor fantasia. E ela acaba nos ajudando. Então, primeiro a gente entra com a remoção química, depois, com a pele já regenerada, com o processo todo regenerado, em torno de 40 dias, a gente vem com laser. E esse tom de laranja ele vai estar mais quebrado e mais facilmente o laser vai fazer a leitura dessa tonalidade, né? Então, acaba que a despigmentação química não é efetiva sozinha, mas associada ela ajuda muito. Ah, Vanessa, mas eu não tenho condição de ter o laser e eu quero ajudar as minhas clientes que vêm com procedimentos inestéticos. Posso fazer a despigmentação química? Claro que pode. Você pode, só vai levar um número de sessões mais elevado, mas pode fazer, né? E pode também somente clarear aquele procedimento inestético e fazer a correção dele. Então, ela é bem-vinda sim, ela só não é 100% eficaz. Ela nunca vai conseguir tirar uma pigmentação inestética de forma de 100%, como o laser faz, entende? Deixa eu passar aqui para a gente ver se conseguimos dar sequência. Ó, esse aqui é um exemplo de despigmentação química de uma sessão. A gente percebe que clareou muito, né? Se vocês, deixa eu pegar minha lupinha aqui para mostrar para vocês. Ó, a gente percebe que houve um clareamento aqui, essa sobrancelha, na foto aqui, para vocês, ela não parece tanto o que a cor exata dela, mas ela estava roxa, super roxa. E eu precisava, e essa cliente tinha uma pele muito sensível. E se eu jogasse o laser de uma vez só, eu poderia dessensibilizar mais ainda essa pele. Então, o que que foi feito no protocolo dela? Primeiro a gente entrou com ácido, né? Despigmentamos com ácido, esperamos essa pele regenerar, e aí sim a gente voltou para o procedimento de laser. Se vocês perceberem, há um clareamento muito grande quando a gente, no procedimento, no pós-procedimento, né? Imediato. Ele acaba sendo muito grande, mas ele não é efetivo. Então, depois ele vem com a cor, com clareamento, uma degradação, sim, mas ela não vem 100% de degradação. Essa cliente aqui é uma outra cliente que tinha vários procedimentos, um em cima do outro, e todos bem inestéticos. Se vocês forem perceber, olha, foi um procedimento de forma bem grosseira, ó, bem. Não é bonito, né, gente? É realmente muito grosseiro e a gente consegue perceber que está saturado, cheio de tinta, né? A densidade dessa tinta é muito grande. Então, se eu lançasse mão apenas da despigmentação química nessa cliente aqui, eu ia ficar no mínimo um ano tentando clarear essa sobrancelha, e aí a gente ia ter muito tempo. E o que que acontece muitas das vezes, gente? O paciente de despigmentação, ele anseia por um resultado muito mais rápido do que qualquer outro, porque ele tá louco para tirar aquilo do rosto, né? Então, se a gente fica com o paciente muito tempo ali, a gente não consegue segurar o emocional dele. E é muito importante a gente ter essa segurança para conseguir controlar o emocional do cliente que está precisando ficar livre de procedimentos desse tipo. Aqui embaixo é o resultado dela de uma sessão de despigmentação química pós-imediato, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui, peraí. Ô, gente, eu sempre faço isso. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Querendo é passar aqui. Para passar o slide. Clica dentro do slide, clica. Ah, tá, é verdade, eu tenho que destravar ele, né? Aí. Eu não sei se esse vídeo vai rodar aqui. Deixa eu ver se essa aqui, deixa eu ver se ele roda. Não, eu vou ter que pegar a imagem lá, mas deixa eu falar um pouquinho dessa cliente para vocês. Eu estou falando de laser e também mostrando os estudos de caso, porque vai ficar mais fácil a gente entender, né? De laser não, de remoção, né?
vai ficar mais fácil vocês entenderem o processo. Mas eu vou falar como o laser funciona, como a luz age dentro da pele, né? E por que que isso é efetivo também. Mas falando dessa cliente em questão, ela já havia feito micropigmentação há muito tempo atrás. Depois procurou uma profissional para fazer novamente e ficou muito escuro mesmo. Ela não se via, né, na micropigmentação que ela havia feito. E aí ela começou a procurar a remoção. Primeira batida do laser, muito escura, a sobrancelha foi um boom de clareamento, né? Ela já tinha passado, quando ela chegou até a mim, ela já tinha passado por uma profissional de remoção. O procedimento estava correto, né? Mas ela não conseguiu continuar com essa pessoa na cidade dela e me procurou. Então, quando ela chegou, ela já havia removido uma vez, e aí nós seguimos com o tratamento dela. Porém, a profissional que fez a micropigmentação dela inseriu o laranja 21110, aquela cor fantasia que eu falei para vocês que existe, né? Muitos profissionais que associavam o castanho que já estava pronto, botava ali uma gotinha de laranja para ter a certeza de que aquele procedimento não ia chumbar. Mas, no fundo, voltando, sempre batendo na tecla de que o que faz chumbar uma sobrancelha, o que faz ela cinzentar, não é o pigmento. O pigmento vem pronto para gente. O que faz isso acontecer é a técnica, a falta de, né? E essa cliente em questão tinha o laranja 21110. Então, eu tive que reformular o protocolo dela todo. Fizemos mais uma sessão de laser. Depois dessa sessão de laser, a gente entrou com a despigmentação química. E eu vou mostrar para vocês como é feita a despigmentação química aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu pego o vídeo aqui. Aí, pra sair daqui, Renato, eu. Vai em cima do vermelho. Tá. Peraí, pessoal. Deixa eu pegar aqui pra gente. Não sei onde tá, amor. Verde. Ah, tá. Peraí. Verdinho aqui. Tá. Os Lista de vídeos vídeos. estão aqui, né? Acho que é aqui, ó. Isso. Despigmentação química. Vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui é o primeiro. Olha aqui. Para reproduzir esse vídeo, precisa de um novo. Agora não. Eu não vou conseguir reproduzir. Ah, não acredito. Peraí. Vou fechar. Ah, vai dar, gente, Tira o ó. som. Mas cadê o vídeo? Pronto. Retorna. Peraí, pessoal. Fecha aqui, ó. Uhum. Verde. Aqui os vídeos, ó. Vai. Deixa eu ver. Só um Não sei o que minutinho, tá, aconteceu. gente? Não sei, agora não. Agora não. Deixa eu ver. Não. Vai. Vê outro vídeo para ver se é esse vídeo que tá dando Deixa eu isso. ver, gente, se eu Vai lá, consigo outro esse vídeo vídeo aqui, ó, novo. para vocês um pouquinho. Clica no vídeo, mas clica aqui embaixo. Não, Duas deixa eu vezes, voltar. né? Então, peraí. Peraí, deixa eu Posso ver voltar. pra você? Agora não pode, peraí. Deixa eu só voltar aqui, então. Peraí. Uhum. Não clica duas vezes nele. Tá, Clica uma vez só. tá. Ela abre, tudo igual. Calma. Hum. Clica uma Uma vez só vez? nele. Uhum. Não vai abrir, esse aí não vai abrir. Ai, que dó, gente. Oh, meu Deus. Não sei. Poxa, gente, eu queria muito mostrar para vocês esse vídeo. Deixa eu ver se o outro abre. Deixa eu fechar aqui.
Eu queria muito mostrar para vocês esse vídeo aqui, porque é muito interessante ver como a despigmentação funciona, né? Não tô, deixa eu só ver se eu consigo. Peraí, gente, só um momento. O vídeo que você abriu ontem. Oi? É o vídeo que você abriu ontem para ver se só para testar. Gente, eu vou só testar os vídeos que eu abri ontem para a gente ver se é só esse vídeo ou se é realmente tudo, né? Peraí. Basta. Não, não é aqui não. Então volta. Basta. Foi um vídeo que você abriu Deixa eu ontem. só Vai. abrir um vídeo aqui para ver se ele vai seguir normalmente, tá? É o Parece vídeo que é só aquele anterior. vídeo lá, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês no grupo que a gente tem falando, mostrando esse vídeo e como foi a evolução dessa cliente, tá? Peraí. Como que eu deixo aqui maior mesmo, Renato? Do lado da Não porcentagem. tá aparecendo? Será que eu abri Tá errado? maior? Peraí. Aqui, ó. Já tá maior. Tá? Então, gente, ó, uma coisa que se fala muito, eu vou deixar essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui é o primeiro vídeo, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, lá no grupo. Eu mando as 3 fases do vídeo para vocês verem como ela é aplicada, né? Mas basicamente a gente aplica com uma agulha de 3 pontas, linear não, circular, fazendo movimentos bem lentos para que esse ácido fique permeado nessa pele, né? A gente permite que esse ácido fique agindo ali por 4 horas, a não ser, a gente só retira e pede a cliente para retirar se caso ela tenha uma ardência excessiva ou ela se sinta muito desconfortável, mas normalmente ele é bem seguro de se trabalhar e é isso. Uma coisa muito importante, eu vou mudar só a, a imagem aqui, porque vocês já devem ter acompanhado na internet as despigmentações químicas e inúmeros profissionais, eu já vi muitos, inclusive aqui da nossa cidade, relatando que, olha, o quanto de tinta está saindo dessa sobrancelha aqui, ó. Eu estou falando dessa imagem aqui, eu queria que o vídeo tivesse conseguido rodar para vocês entenderem melhor. Tá vendo essa secreçãozinha aqui? Então, essa parte toda da sobrancelha aqui já foi passada ao ácido, né? E a gente percebe muito na internet as pessoas relatando que isso aqui é o pigmento que está saindo da pele. Olha, o pigmento está saindo da pele e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso é uma balela extrema. Se, se o pigmento saísse da pele no ato da despigmentação química, para que a gente precisaria do laser? E quantas sessões a gente levaria aqui para retirar? Então, isso é uma mentira muito grande, tá? Não é pigmento saindo da pele. O que que é isso aqui? Quando a gente passa a agulha na pele da cliente ali com ácido e vai fazendo os movimentos circulares, essa agulha está permeando o ácido ali. E junto com o ácido, a gente tem pequenos sangramentos, né? Pequenos furos para que esse ativo seja permeado naquela sobrancelha para atingir a tinta. Então, o que que acontece? Esse sangramento, esse pequeno sangramento, em contato com o ácido, faz uma oxidação, ele escurece. E aí, nada mais é do que o contato do sangue com o ácido oxidado. Isso não é pigmento, não se enganem, tá, pessoal? Essa informação é uma informação errada e enganosa.
Isso aqui é apenas o sangramento em contato com o ácido oxidando. Então, muitas vezes você limpa ali, né, naquele vídeo do Instagram, e aí naquele local realmente está mais claro. Mas está mais claro porque há uma ação do ácido momentânea, imediata, né? E essa sobrancelha, ela só vai clarear com o processo com o processo inflamatório que esse ácido vai causar lá dentro da nossa pele. Então, não é imediato, não é de uma hora para outra, o pigmento não sai ali naquele momento. Então, é uma informação muito enganosa e, infelizmente, muitos profissionais aprendem que é pigmento e a gente não. E uma vez que a gente passa essa informação e é disseminada essa informação, muitos vão confiar achando que realmente é, principalmente o cliente. Ele vai achar que realmente o pigmento dele vai sair num passe de mágicas, tá? Que dó que esse vídeo não pôde passar para vocês, mas eu vou tentar enviar, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Trocar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Nossa, que luta. Eu e esse computador, vou falar para vocês, tá, gente? Só eu mesmo. Ó, aqui é mais uma etapa da despigmentação química. Acho que agora eu vou conseguir mostrar para vocês a, a foto dela. Não, eu vou voltar. Deixa eu ver se eu acho a foto dela aqui para vocês. No pós imediato da despigmentação química. Só um momento. Deixa eu ver se está aqui. Não. Não. Bem, vamos seguir. Depois eu mando também as fotos dela lá no pós-imediato, tá bom, gente? Existe uma outra com relação à despigmentação química. Basicamente, é um, é um bom recurso, né? Principalmente quando é associado a outras formas de despigmentar. E principalmente quando a gente tem é, pigmentos resíduos com cores fantasia do tipo laranja 21110. É, existe um protocolo que eu faço que a gente acaba, depois que a gente faz toda a despigmentação do cliente, a gente faz uma reabilitação tissular antes de micropigmentar de novo, porque essa pele precisa se reestruturar, essas fibras precisam ser realinhadas, né? Elas precisam estar em plena condição de receber um novo procedimento ali. Então, sempre que a gente vai pensar num tratamento de despigmentação para um novo procedimento de micropigmentação, a gente quer que essa pele esteja completamente regenerada. E tem uma reabilitação tissular que também ajuda muito nessa questão. Vocês vão ver isso num protocolo de uma cliente que foi uma das que mais me espantou o trabalho dela quando chegou para mim. Vamos lá, vamos seguir. É, outro método de despigmentar é por esse indutor de cauterização. Muitos chamam de jato de plasma, né? É o nome da, do mercado, né? O jato de plasma, mas ele nada mais é de um cautério, nada mais é que um cautério. Então, a gente acaba removendo esse tecido superficialmente pela cauterização ali. A gente vem com equipamento, tem uma corrente baixa de elétrica, numa tensão, de baixa tensão e de alta intensidade, e ele vem e faz pequenas, né, lesões ali naquele local onde a gente quer retirar, e ele dispara, é como se ele disparasse alguns jatos secos de energia, né? E ele acaba sendo um bom aliado na despigmentação. Particularmente, eu não gosto muito
porque ele acaba cortando os fios da cliente. E aí ele corta, mas ele volta a nascer, tá, gente? Mas em alguns casos a gente precisa lançar a mão dele. Por exemplo, quando a cliente tem um resíduo esverdeado. Aí a gente consegue baixar bem esse tom com ele e não deixar, fazer com que esse resíduo não atrapalhe no novo procedimento, né? O equipamento, existem vários equipamentos desse. Esse é um New Skin, ele é muito seguro, ele tem Anvisa, ele tem várias ponteiras. Nesse New Skin, vocês que são profissionais estão fazendo o módulo de estética, né? Ele trata não somente a despigmentação, mas também faz a blefaroplastia não invasiva, ele trata rugas finas, ele elimina verrugas. É um aparelho bem completo, ele vem com infravermelho para acalmar essa pele. Então é bem bacana. Ele tem umas finalidades terapêuticas também, eu coloquei aqui para vocês verem. Mas assim, para despigmentação, eu só lanço mão desse equipamento se eu não tiver, se eu perceber que eu não vou conseguir baixar esse tom esverdeado ou por outras questões. Por exemplo, preciso que essa pele esteja é, com uma baixa carga pigmentária mesmo, né, que acaba sendo o que eu falei anteriormente, mas de qualquer modo ele é a minha última opção, tá? Para aquelas pessoas que não querem trabalhar com o laser, ele também é uma opção, porém precisa ser administrado com muita cautela, porque ele faz uma queimadura, e é por essa queimadura, é por essa cauterização que esse pigmento vai baixar de tom, também pelo processo inflamatório que essa queimadura faz, né? Então, com relação à despigmentação, né, com sobrancelhas, enfim, lábios, e também ele regenera o tecido pela pelo processo inflamatório. Quando a gente faz as ruguinhas, quando a gente faz estrias, quando a gente faz a blefaroplastia, a gente tem essa retração de pele, tem esse processo rejuvenescido por conta do processo inflamatório que ele causa naquele local. A gente lá no estúdio tem um protocolo que chama blefaroplasma, que é usado exatamente com esse aparelho. Então, se vocês lançarem mão de um aparelho desse, vocês terão uma gama de procedimentos que poderão realizar com um aparelho somente. É um bom aparelho e tem a segurança de ser um aparelho com Anvisa, né? Vamos lá. Ele é diferente dos outros eletrocautérios, tá? Ele tem finalidades muito melhores, assim, para a gente, com relação à segurança do procedimento, tá, gente? Peraí. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu vejo aqui o que é esse aqui para eu não. Ah, tá. Chegamos no laser, né? Na luz amplificada de emissão de radiação. Para mim, para mim não. Acho que para o mundo inteiro aí, a forma de despigmentar sobrancelhas e tatuagens, lábios, enfim, toda forma de tinta mais segura e eficaz que existe no momento, tá? O laser, a gente tem, é um tratamento eficaz, com baixos impactos colaterais na pele. Existem alguns números, né, tipos de laser, sendo cada um com a sua particularidade e objetivo. Laser cirúrgicos, laser para pele, laser para remoção de pelos, laser para despigmentação. Eles são diferentes, a emissão de luz é diferente, tá, gente? O laser para despigmentar é um laser que se chama Nd:YAG, e ele é justamente para a leitura de pigmentos, de tintas. Eles são indicados
para essa função, essa finalidade, porque ele tem pulsos curtos. Então, ele emite uma luz intensa, de alto poder, mas muito rápido. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma remoção, uma depilação a laser, a luz é emitida e isso acontece, a eliminação dos pelos acontece por termólise. Não existe uma outra forma de se eliminar pelos definitivamente, se não for por termólise, o calor, né? E é por isso que a gente sente um pouco de dor, ou muita dor para algumas pessoas, né? O laser que eu mais gosto, e é o que eu acho e que eu percebo ao longo desses anos todos trabalhando com estética, que tem o resultado mais eficaz é o Light Shear. E ele é por termólise. Então, o que acontece com o Light Shear quando ele é aplicado na pele? Ele dispara, a intensidade de luz dele é longa, aí ela vai bater naquele pelo lá, ela vai se prolongar por um tempo, aí arde, 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 para. Aí a gente atira de novo e assim vai. O laser de remoção de pigmentos, ele tem esse pulso curto. Então, ele é capaz de destruir a molécula dos pigmentos através de calor, mas ele não tem uma intensidade de extrema dor quanto o laser de remoção de pelos. E outra coisa que ele se diferencia é que ele só tem a capacidade de ver a tinta. Ele não destrói a pele, ele não lesiona o pelo, ou seja, eu vou conseguir trabalhar aquela cliente sem deixá-la com lesões de pele, sem deixá-la sem o pelo que ela preza tanto, né? Então, assim, ele é capaz de fazer a leitura toda do pigmento sem separando, né, o pelo da pele e a pele e o pelo do pigmento. Com relação aos outros lasers, ainda falando do Light Shear, o Light Shear não é capaz de fazer isso. Quando eu tenho uma tatuagem, por exemplo, e eu estou depilando uma determinada área do meu corpo, eu não posso passar esse laser em cima da minha tatuagem, porque o Light Shear não vai conseguir separar o que é cor, o que é pelo e nada, ele só vai ver. Ele só vai fazer a leitura. E às vezes acontece uma queimadura até mesmo de terceiro grau aí e complica muito. Então, a grande vantagem do ND-IAG para nós micropigmentadores é que ele não lesiona nem um pouco o pelo da cliente, tá? Lembrando que todo profissional deve estar preparado para manusear a máquina, tá? Vamos lá. A despigmentação, ela acontece por fagocitose. O clareamento é obtido pelo processo inflamatório que a gente vai causar naquela pele. Vocês perceberam que todas as formas de despigmentar uma sobrancelha, ou uma micropigmentação, é por fagocitose? É pelo processo inflamatório? É ele que vai fazer com que esse pigmento degrade mais rápido, volte mais claro, para a gente conseguir ir eliminando ele do nosso organismo. Então, todos os processos de despigmentar é pelo fato da fagocitose, processo inflamatório. As células do sistema de defesa e de proteção do nosso organismo, todos os processos para clareamento, de certa forma, provocam inflamações, foi o que eu falei aqui agora, né? E desencadeiam na pele o sistema de proteção, onde os pigmentos estavam estabilizados, ou seja, o laser ele vai desestabilizar essa cápsula que está ali, ele vai destruir, ele vai fragmentar essa cápsula e automaticamente atingir o pigmento e fazer com que ele fique microfragmentado e o nosso sistema linfático consiga fazer a leitura dele, tá? Então é isso, a luz bate, fragmenta esse pigmento em várias partículas, mini partículas, que o nosso sistema linfático é capaz de ler
é remover, a grosso modo, varrer a sujeira para fora do nosso organismo. Só que isso acontece por etapa. Cada vez que a gente bate o laser, ele varre um pouco. Bate o laser de novo, ele varre outro pouquinho, até baixando a intensidade dessa tonalidade da micropigmentação, até que ela não exista mais. E é isso que acontece. O laser funciona assim. Vamos lá. Não tenho uma resposta para isso. Gente, desculpa, gente. Mesmo que cada caso seja único na despigmentação, o laser ainda é o nosso melhor aliado para despigmentar. E se você não trabalha com esse equipamento e tem condição de ter esse equipamento, a sua demanda é muito grande para isso, vale a pena o investimento, porque é uma boa máquina e ela acaba trazendo esse cliente para você, por exemplo, que vem de outro profissional com esse procedimento estético, ele acaba ficando com você, porque no processo da despigmentação, você vai criando essa segurança, vai falando para o cliente, vai orientando de como será o processo e depois, se ele tem vontade de fazer uma nova micropigmentação, esse vínculo que você cria durante o tratamento é muito interessante, porque ele acaba ficando, sendo fidelizado ali com você, né? Mas mais importante mesmo é remover e deixar esse cliente livre daquele procedimento inestético. A cicatrização, mesmo que seja único, cada cliente, fisiologicamente, nós respondemos de maneira diferente e cada um no seu tempo, né, de ação, algumas pessoas mais rápidas que a outra. Existem 3 fases para a cicatrização acontecer. A regeneração tecidual, né, a formação de um novo tecido, enfim. Vamos ver quais são elas. A fase inflamatória, que é aquela primeira fase onde a gente vai ali, bate o laser, ou despigmenta com eletrocautério, ou despigmenta com a despigmentação química. Essa primeira fase é aquela que dura aí 4 dias, que você faz a ação e dependendo da extensão da lesão, ela vai perdurando aí do primeiro ao 4º dia, né? Nesse período ocorre uma ativação do sistema de coagulação sanguínea e a liberação de mediadores químicos. Pode haver o quê? Edema, calor, rubor, essas coisas todas que a gente tem de imediato quando faz um procedimento invasivo ou não, né, ou que não seja tão invasivo, mas que esteja tratando e despigmentando uma micropigmentação. Então, sim, tanto na despigmentação química, quanto na despigmentação elétrica, quanto na despigmentação a laser, a gente pode ter essas reações, tá? Nessa fase inflamatória. Edemas, por exemplo, quando o cliente chega para fazer uma despigmentação a laser, eu já explico tudo para ele, o que que pode acontecer com ele pós-laser. Normalmente, tá, gente, em 95% dos casos, o pós-imediato dessa fase inflamatória é muito tranquilo. Apenas a hora ali do procedimento em si é mais chatinha, porque existe um calor local, né? Mas muito poucos clientes têm reação de inchar os olhos, por exemplo. É a única reação que eu percebo que incomoda mais o cliente. A fase proliferativa, que é a fase da regeneração, né? Onde pode durar aí de 5 a 20 dias. E nela ocorre a proliferação dos fibroblastos, fibroplasia. Nesse período, as células endoteliais se proliferam e há uma rica vascularização e infiltração de macrófagos. Esse é o conjunto forma o tecido de granulação. Ali está toda a preparação dessa pele se reintegrar, se regenerando, né?
nesse período de 5 a 20 dias. E é por isso que a gente precisa dar tempo a essa pele. Às vezes, quando é uma pele muito madura, fininha, sensível, a gente precisa dar bastante tempo. Protocolo do laser e para qualquer despigmentação é de no mínimo 30 dias de uma sessão para outra. Eu normalmente espero em torno de 40 dias, para ficar bem segura, para saber, eu me informo como aquele cliente está se recuperando, e assim a gente segue observando esse cliente para que ele tenha o melhor resultado possível, né? A fase de reparo, que é a última fase, pode durar meses. Já viram quando a gente faz uma cirurgia plástica, que ou quando a gente faz, né, nem um corte ou alguma coisa que a gente tem uma cicatriz, né, essa regeneração, esse processo, ele tem ele fica com a vascularização um pouco diminuída e vai, como é que eu vou dizer? Eu vou fazer quando a gente fala de cicatriz, normalmente quando ela é muito nova, por exemplo, tem um mês de cicatriz, ela tem uma coloração. E aí eu tenho 2 meses de cicatriz, ela tem outra coloração. Então, por isso que esse processo de reparo, ele pode durar meses, porque ele vai se remodelando, o tecido cicatricial vai se remodelando, as fibras vão se realinhando para que ele tenha resistência. E aí o aspecto dessa cicatriz vai mudando, tá? Então, essa fase de reparo, ela dura algum tempo. Normalmente, isso é para cicatrizes. No laser, a gente não vê esse reparo, essa sensação de vermelhidão, salvo alguns casos, quando a pessoa tem ali uma cicatriz muito já causada pela micropigmentação mal realizada, tá? E aí, a gente precisa também orientar esse cliente a aos fatores que contribuem para uma cicatrização, né? Para acelerarem uma cicatrização, para que esse organismo fique bem, né? Para ele para a gente ter realmente uma cicatrização efetiva. A hidratação, né? Normalmente, quando eu faço laser no cliente, ou a gente já pergunta se ele tem o hábito de tomar bastante água, porque tudo vai acontecer ali no sistema linfático, né? Essa fagocitose toda, o sistema linfático encarregado de levar esse lixo para fora do nosso organismo, enfim. Então, é um fator fundamental, né? Estar bem hidratado, estar bem alimentado, estar com boas condições de saúde, né? E é isso. A regeneração da pele, nossa pele também precisa de água, nossa pele também nos mostra o quanto nós estamos saudáveis, né? E para acelerar o nosso processo de cicatrização, esse paciente tem que estar íntegro, né? A saúde tem que estar íntegra. Ó, e os fatores que podem interferir no processo de cicatrização. As características de ferida, hematomas e edemas, o cuidado com a higienização de corpo estranho, né? No caso aqui, essa presença de edemas e corpo estranho é mais por conta da micropigmentação. No caso do laser, é mais o edema mesmo, né? Mas a higienização desse local, o laser também não causa hematoma, tá, gente? Então, é mais para que vocês entendam o que interfere que interfere aí no nosso processo de cicatrização. A falta de higienização dificulta muito, e proliferam as células que não são bem-vindas, né? Infecção local, quando o processo de cicatrização é retardado por conta de uma contaminação bacteriana. E faixa etária. A idade avançada dificulta muito a fase inflamatória, a resposta da fase inflamatória, né? Por isso que eu disse para vocês que quando é um paciente idoso, uma pele muito madura, muito fininha, a gente espaça mais essa sessão de laser para que essa pele fique realmente bem íntegra e a gente não cause nenhuma cicatriz, né? O laser pode sim causar cicatriz em pessoas quando ele é mal manuseado, gente. Mas é uma plataforma extremamente segura
para quem sabe trabalhar com ela, tá? E eficaz, não tem erro. Se você quer retirar um pigmento, se você quer retirar uma micropigmentação, é a laser. E se você associar com outras formas de despigmentar, mais sucesso ainda você vai ter. Só que você precisa dominar e saber trabalhar com essas técnicas. Ainda falando de interferência, ó, o estado nutricional do paciente também é algo que a gente precisa priorizar muito, né? Doenças crônicas, diabetes, obesidade, hipertensão, entre outras, precisam ser relatadas na anamnese. Muitos clientes, na hora de fazer, né, de preencher a ficha de anamnese, têm dificuldade de relatar algumas coisas, por isso é importante a gente pegar a fichinha de anamnese e fazer a anamnese com o paciente, conversar e dialogar bastante para que ele te entregue todas as informações. Terapias medicamentosas, como anti-inflamatórios, antibióticos, quimioterápicos, podem interferir sim no nosso tratamento, no nosso processo de cicatrização. Tratamento tópico inadequado, utilização de produtos inapropriados naquela região, distúrbios cicatriciais, como atrofia cicatricial, cicatrizes hipertróficas e queloides. Eu nunca vi e tenho professores que me asseguraram também quanto a isso, que a queloide, ela não acontece em micropigmentação. Muito difícil, tecnicamente, um profissional tecnicamente preparado causar uma queloide em micropigmentação. As queloides são por cicatrizes profundas, né? Então, é bom que a gente saiba disso. Existem muitos clientes que têm medo de fazer a micropigmentação porque tem queloides em alguma cirurgia, ou então é uma cicatriz hipertrófica que ele não sabe, ele identifica como queloide. Então, para isso, a gente precisa ter a segurança de informar, saber também como funciona. É possível que eu tenha uma queloide numa micropigmentação? Não é possível. Ou, né, é possível que eu tenha queloide em qual, né, em que tipo de cicatrização? Ah, Vanessa, eu sou bem propensa a ter queloides. Eu vou ter uma queloide na minha sobrancelha? Muito difícil, gente. Não há casos. Então, para profissionais tecnicamente preparados, que sabem aonde implantar essa tinta, que tem como, que sabem o que estão fazendo, não vão causar uma queloide nesse cliente, tá? Vamos falar da luz, né? De quais cores o laser consegue ver, né? Eu falei para vocês que ele tem pulsos curtos, com uma luz de alto poder capaz de destruir as moléculas através do calor. A gente sabe que existem os comprimentos de onda quando se trata de laser, né? Por exemplo, o Nd:YAG, deixa eu pegar aqui minha lupinha de novo. O Nd:YAG é o laser que hoje nós trabalhamos para despigmentação, né? Ele tem um comprimento de onda de 1064 aqui no cantinho, onde está minha lupinha, onde ele faz a leitura do azul escuro, marrom, cinza e preto. E ele também tem a onda 532, que faz a leitura do vermelho, laranja, rosa e roxo. Ah, Vanessa, mas você me falou que o laranja só sai com a despigmentação química associando. Não. Ele é capaz, o laser é capaz de fazer a leitura, sim, do laranja, do rosa e do vermelho. Porém, se eu associo com a despigmentação química, eu acabo fazendo com que o laser enxergue mais rapidamente ou com mais eficácia essas tonalidades, tá? Então, o Nd:YAG, que é esse aqui, ó, o Kit Witch, que a gente trabalha, ele tem o poder de fazer a leitura do cinza escuro, marrom, cinza, o azul escuro, marrom, cinza e preto. E vermelho,
laranja, rosa e roxo. O verde e o azul claro são tintas que não saem do nosso organismo com facilidade. Existem lasers específicos para tirá-los. E são máquinas muito caras. Então, por exemplo, quando a gente tem uma remoção de tatuagem, por exemplo, se existe verde ou azul nessa tatuagem, a gente não vai conseguir remover. A gente vai conseguir clarear essa tinta a ponto até de não incomodar esse cliente, mas remoção total em verde e em azul não tem. Infelizmente. Tomara que isso mude, né? Que a gente consiga, com a evolução das tecnologias aí, ter máquinas que também fazem a leitura do azul e do verde. Aliás, tem uma máquina que faz a leitura do verde. Eu vou lembrar o nome dela e vou falar para vocês, tá? São comprimento de ondas, o Nd:YAG, são nanômetros, né, de cores das tatuagens. A onda é essa, né? Ela vai com uma alta intensidade e um poder enorme de calor. Então, na hora que a gente está aplicando o laser ali, a gente precisa deixar um anestésico tópico agindo ali para que ele não sinta tanto desconforto. Mas quanto mais tinta imergida naquela pele, quanto mais saturação tiver ali naquela micropigmentação, quanto mais carga pigmentária tiver ali, mais ele vai sentir dor. Depois, na segunda sessão, ele vai vir com uma carga bem menor, e aí essa sessão vai sendo mais confortável à medida que a gente vai evoluindo o tratamento, tá? Peraí. Vou tirar aqui de novo. Os parâmetros recomendados para o laser. Comprimento de onda 1064 é ideal para pigmentos escuros, foi o que eu falei ali há pouco tempo, né? No slide anterior. O comprimento de onda 532, ele tem o poder de ler pigmentos vermelhos, rosa, roxo, laranja, amarelo. E existe uma fluência dessa máquina, né? O que é a fluência? A potência que eu vou deixar essa leitura. Então, as máquinas, normalmente, elas vêm de uma potência de 200, de fluência de 200 até 1500. Isso é um parâmetro que, na hora de manusear a máquina, a gente vai mexendo nele para que a gente faça a leitura correta desse pigmento. Então, normalmente, a gente começa com uma potência mínima nesse cliente, e ele vai ter um resultado efetivo com a potência mínima. Vanessa, eu preciso aumentar a potência para ler esse pigmento ao longo do tratamento? Nem sempre. Às vezes a gente consegue fazer um tratamento inteiro com uma potência mínima e a gente consegue resultado significativo, né? A gente sabe que a potência mínima, fazendo a leitura, fazendo o frust daquele pigmento, já é o que a gente precisa, já é o sinal que a gente precisa para entender que, tá acontecendo aqui a despigmentação, a fragmentação dessa tinta lá dentro da pele, né? E é uma forma que a gente tem de não danificar essa pele, né? É uma forma que a gente tem de deixar a pele íntegra para todas as sequências de sessões que a gente vai precisar fazer de um cliente para outro, né? Em sua individualidade. Existe uma duração desse pulso curto, né? Todas as vezes que eles têm intervalos, por exemplo, de 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos, de 4 segundos, de um disparo para outro. Então, se você aperta ali a pistola do laser, né, e segura, ela vai disparando no tempo que você deseja. Quando a gente vai treinar um aluno
para fazer as remoções a lasers, a gente sempre deixa com mais espaçamento, para que esse aluno pegue a mão do laser mesmo, para que ele consiga fazer aquele percurso da sobrancelha todos com mais segurança, tá? Então, a máquina ela é toda programada para a gente programa ela de acordo com as nossas necessidades. O spot size dessa máquina é a leitura do diâmetro, né? Se eu quero um diâmetro menor ou se eu quero um diâmetro maior de disparo, né? Por exemplo, se eu puxo essa máquina, se eu puxo essa pistola do laser para cima, se eu tenho ela mais longe da pele, o diâmetro de spot size vai ser maior, o disparo dela vai ser maior. Mas isso é vantagem? Não. Por quê? Porque quanto mais longe, menos calor. Quanto menos calor, menos eu fragmento esse pigmento. Então, existe uma distância de segurança da pele de 2 centímetros para que a gente consiga realmente fragmentar e ter um spot size de segurança. E é muito bacana, não sei se vocês já conseguiram presenciar uma remoção a laser, é rápido, o cliente fica mais tempo no anestésico do que propriamente na sessão, né? E aí a gente consegue, assim, tirar, fragmentar esse pigmento de forma muito efetiva. É muito bacana o laser e vale a pena vocês terem um dia de vivência com ele. Vamos lá, vamos passar para outra aqui. Ó, e aqui eu coloquei o princípio de remoção pelo laser, né? É quebrar moléculas, fazer com que essas partículas fiquem menores através do calor, causando uma inflamação local. Deixa eu pegar aqui minha lupinha de novo, para mostrar para vocês. As partículas são eliminadas por etapa, a pele promove uma cicatrização interna e a eliminação de pigmentos se dá pelo sistema linfático. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Tudo vai acontecer a partir do processo inflamatório que o laser vai fazer, né, na nossa pele, ó. Aqui são os pigmentos de tatuagem ou micropigmentação. Aqui é a ação do ND-YAG Kit, ó, ela vem com uma intensidade de luz bem grande. Aí aqui vocês podem observar, ó, que houve uma quebra essa parte de cima de cinza clarinha aqui, é a quebra das partículas superficiais com efeito Frust. Vocês vão ver num vídeo que eu coloquei aqui, tomara que ele rode para vocês, se não rodar eu mando também. Mas seria muito legal vocês vivenciarem, verem, né, como funciona. Então, ele causa, à medida que essa luz aqui bate, ele causa um frust e já pega esse pigmento superficial aqui. E aí, ele acaba, na próxima sessão, vindo com uma camada muito mais clara de tinta para que a gente consiga seguir o nosso processo de remoção. Vamos lá. Ai, gente, pera. Não. Voltei. Vamos lá. Existem outros lasers, né, que têm os comprimentos de ondas diferentes. E eu até falei para vocês que eu ia lembrar o nome, mas eu até coloquei aqui, ó, o laser de rubi, ele tem a ponteira, o comprimento de onda que lê os esverdeados e azulados. Ele não pode complementar a remoção do ND-YAG, não é bom para pigmentos vermelhos. Então, o que acontece? Quando uma máquina dessa, ela só é boa para pigmento azul e verde. Então, quem é que vai investir aí 300 mil, 150 mil numa máquina que só vê pigmento verde ou só vê pigmento azul? E então, ele acaba limitando a gente, porque não faz sentido você fazer esse investimento alto numa máquina que tem o poder de ler duas cores.
Já o ND-IAG, ele tem uma gama de cores aí para fazer leitura, né? O Alexandrite, que tem um comprimento de onda de 755 nanômetros, ele é ideal para pigmentos esverdeados e azulados também, e alguns pigmentos pretos, que são muito resistentes. Mas o ND-IAG consegue fazer essa leitura desse pigmento preto. Seria bom se eles se complementassem, né? Seria bom se todos esses comprimentos de ondas estivessem numa plataforma só de laser, porque aí você conseguiria usar em todas as tonalidades para remoção tanto de tatuagem quanto de micropigmentação. É um bom complemento, todos esses dois comprimentos de ondas, mas quem, por exemplo, compra um ND-IAG e um Alexandrite, um Rubi, ficaria muito oneroso, né? Eu acredito que deve ter alguma máquina que já saiu aí para que a gente consiga daqui a um tempo ter essa junção dos nanômetros aí de intensidade de luz, né? Comprimento de ondas. O laser de ND-IAG, ele é um laser de picosegundos, gente. A tecnologia é tradicional. Aliás, minto. O laser tradicional, ele tem uma tecnologia de nanosegundos. Ela está basicamente na ação da fototérmica, entregando calor ao pigmento e assim conseguindo destruir. O laser de picosegundos é um tratamento de impulsos ultra curtos, ou seja, ele tem uma pressão de calor que pulveriza em minúsculas partículas essa tinta. Ele é melhor do que os nanosegundos. Porém, também é uma máquina que tem um custo muito alto e ainda no Brasil a gente ainda não tem acesso a essa máquina por menos de 150 mil. Não sei se eu não estou muito atualizada quanto a esse valor, mas eu não sei se ela já caiu, né? Porque com relação ao ND-IAG, por exemplo, ele era uma máquina que há 3 anos atrás a gente comprava aí por 40 mil, até tem máquinas de 150 mil, mas tem máquinas também com Anvisa de 40 mil, que são excelentes. O que diferencia uma máquina da outra é a quantidade de disparos que essa máquina tem, porque elas têm um tempo de vida, né? Digamos que elas vêm aí com 400 mil disparos, 1 milhão de disparos. Então, à medida que você vai fazendo os seus protocolos, ela vai diminuindo os disparos e você precisa trocar essa ponteira e recolocar a quantidade de disparos que existe nessa máquina. Então, ela tem vida útil. E aí, o que diferencia uma máquina da outra, se tratando de ND-IAG, é a quantidade de disparos que tem, que ela vem, né? Mas, gente, 450 mil disparos é muito, mas muito, muito tratamento mesmo. Dá para fazer bastante coisa, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa que eu deixei de falar. Assim, acho que não, falei tudo. Vamos lá. Como que a gente... Aqui eu vou deixar uns protocolos, né? De como que a gente faz o uso, né, do laser. A gente normalmente coloca anestésico nessa pele, já limpa, né, já feito uma asepsia nessa pele, oclui esse anestésico para que o tempo de, com o tempo de correto de analgesia, pode ser feito com gelo também. Inclusive, o gelo pode ser usado logo após a sessão, tá? Antes de fazer o laser, a gente remove esse anestésico, limpa a pele de novo, seleciona a ponteira que a gente vai usar na tatuagem ou na micropigmentação, depende da cor que a gente quer atingir naquele momento. Qual cor eu quero pegar, se a sobrancelha está num preto, num azul, eu preciso usar a ponteira de 1064 nanômetros,
que vai fazer a leitura dessas cores. Se é um lábio, por exemplo, e eu preciso lançar a mão da ponteira 532 nanômetros, que tem a função de ler cores como vermelho, rosa, enfim, aquelas coisas todas que a gente falou, né? Depois de selecionada a ponteira, seleciono o parâmetro e faço a ação. Proteção ocular, né? Nunca deixar o seu cliente sem proteção ocular. Nunca direcionar essa ponteira aleatoriamente ou pegar nela sem o seu cliente estar protegido, porque pode sofrer algum disparo e você disparar onde não quer né, que esse laser atinja. E seguir é muito, como que eu vou dizer, seguro trabalhar com laser. E normalmente a máquina diz tudo que você tem que fazer, né? Ela é um passo a passo. Agora, os protocolos, quem monta é você, né? O que que eu vou fazer a partir desse resultado, como eu vou lançar a mão a partir daqui? Meu cliente fez a primeira sessão, ficou vermelho, o que que eu faço? E aí a gente segue, né? Com os protocolos. A gente deve ter atenção a só a exposição direta ao laser indiretamente nas superfícies refletoras, por exemplo, não espelhos e vidros, enfim. A despigmentação próxima dos olhos, ela deve ser feita com a proteção intraocular. Então, a gente precisa ter mais cuidado ainda quando trata-se de remoção de delineado, né? Porque a própria proteção intraocular é algo que a gente precisa saber manusear, né? A gente precisa saber colocar e tem que ser por um profissional capacitado. Então, ou a gente acaba lesando esse olho, né? Até pela proteção intraocular mesmo. Após a sessão do laser, gelo, os pelos, quando a gente faz a sessão do laser, eles ficam esbranquiçados. Porque é como eu disse para vocês, o laser ele tem uma filia pela cor, ele gosta da cor e o pelo tem cor. Então ele vai fazer a leitura dessa melanina do pelo também. Ele vai tirar a cor desse pelo também, mas momentaneamente. Ela passa rápido. E nos casos mais lentos, ela demora aí de 2 a 7 dias para voltar. Mas existe uma manteiguinha que a gente passa logo em seguida, que é uma manteiga de hidratação para aquela pele, né, para acalmar aquela pele, que ela faz com que esses pelos retornem à cor original no ato. Aí um pelinho ou outro que pode ficar branquinho, mas ele vai voltar em 48 horas, podendo chegar aí em 7 dias, mas volta muito rápido. Então, é algo que os clientes normalmente tiram de letra, porque é muito melhor a gente ter um pelinho ali esbranquiçadinho do que ter aquela micropigmentação feia na sobrancelha, né? Os cuidados em casa são muito importantes, né? Normalmente eu peço uma hidratação todo dia e constante até a próxima sessão. O cliente que se sentir incomodado com a falta da cor, né? Porque apesar delas quererem tirar aquela micropigmentação inestética, elas querem ter uma sobrancelha. Então, normalmente algumas me perguntam em quanto tempo eu posso fazer uma rena ou em quanto tempo eu posso fazer uma tintura. 48 horas depois você pode sim fazer ali seu design, a não ser que você tenha tido a intercorrência do edema nos olhos, né? E fora isso, pode passar uma sombrinha, pode se manter maquiada normalmente, tá? E é isso. Deixa eu ver aqui para vocês mais uma coisa. Vamos às contraindicações, gente. As gestantes estão sempre lá, né? Gestantes, porque não é possível que a gente exponha uma gestante a um laser, né, gente? Tão óbvio isso, mas é bom a gente ressaltar que as gestantes estão fora de cogitação para nós, né? Apesar da gente não ter nenhuma
como que eu vou dizer, comprovação científica de que os pigmentos ou o laser vai prejudicar esse bebê, mas essa gestante está com a imunidade comprometida, sim, por causa de gerar esse bebê, então é melhor que a gente evite. As neoplasias em região, né? Lesões clínicas sem diagnóstico, ou seja, se eu tiver alguma lesão naquele local onde eu vou fazer a remoção a laser, está fora de cogitação também. Sobre a pele de pacientes que fazem uso tópico de substâncias fotossensíveis, isotretinoína, ácido retinóico, a gente escurece essa pele do cliente, a gente deixa manchas quando o cliente está fazendo uso de isotretinoína. Vanessa, em quanto tempo que eu posso fazer a minha remoção, que eu tenho que ficar sem a isotretinoína? Mínimo de 4 meses. E com autorização médica pós tratamento de isotretinoína, tá, gente? A gente sempre tem que se resguardar quanto às autorizações médicas. Câncer, herpes ativa e não aplicar em face quando o paciente recebeu toxina botulínica há menos de 30 dias. Então, esses são os mais relevantes das contraindicações de laser, tá? Aqui eu coloquei umas dúvidas frequentes, como funciona o laser, ele tem uma ação de fragmentar, só recapitulando, e fagocitar esse pigmento e pelo nosso sistema linfático vai embora, né? Como vai ficar a minha pele após o tratamento do laser? Íntegra, sua pele não vai sofrer nenhuma cicatriz desde que esse profissional esteja habilitado para a remoção das suas sobrancelhas, ou da sua micropigmentação, ou da sua tatuagem. A pele tem que ficar íntegra. Existe algum efeito colateral? Apenas o edema local, vermelhidão, rubor, só. Às vezes, em alguns clientes, o edema é grande nos olhos quando se trata de micropigmentação de sobrancelha com carga pigmentária muito alta e o laser tem uma intensidade alta na leitura daquela tinta. O que vou sentir na remoção? O que eu vou sentir quando eu estiver fazendo a minha sessão de laser? Um alto calor, né? Uma sensação de calor, mas que passa em 30 minutos pós-sessão e é muito rápido. Então, assim que a gente acaba a sessão, no ato da sessão, você vai sentir um calor bem grande, uma ardência, e é por isso que a gente prepara esse paciente, esse cliente, antes com anestésicos tópicos e gelo, para que ele sinta para que ele sinta menos de desconforto possível e consiga se sentir mais acolhido na hora daquela sessão, né? Mas basicamente é só. E essa pergunta última aqui é a que eu mais recebo. Quantas sessões vão ser necessárias para a remoção da minha micropigmentação? Depende. A gente não tem como precisar o número de sessões quando a gente não sabe a quantidade de tinta que foi imergida naquela pele. A gente não tem como bater o martelo e falar, vai 2 sessões vai resolver, 3 sessões vai resolver. A média para micropigmentação de sobrancelhas é em torno de 2 até 6 sessões. Mas eu já tive casos que tivemos que fazer 7 sessões. Então, esse número é muito variável. Depende muito. A gente não tem como saber em qual profundidade está aquele pigmento. A gente não tem como saber qual a densidade daquela tinta, quanta tinta está ali dentro. Então, a gente precisa trabalhar a remoção, ver como esse cliente responde e seguindo o tratamento. Assim como eu já tive clientes que com 7 sessões nós finalizamos, já tive cliente com 1 sessão saiu tudo. Já tive cliente com 2 sessões saiu tudo. E o que eu normalmente oriento o meu cliente? Olha, optou por remover? Tenha paciência, vai sair. E quanto mais rápido eu tirar, para mim também é vantajoso. A minha máquina, ela tem vida útil. Então, enquanto menos tempo, quanto menos eu gastar disparo da minha máquina, melhora para mim também. Então, o cliente precisa entender que é tempo.
né? Que às vezes ele vai gastar uma, mas ele pode chegar a 5 sessões, e esse tempo a gente tem que usar a nosso favor, para que ele entenda que é esse o processo, que depois desse tempo a gente também vai dar um tempo para fazer um novo procedimento. Tem clientes que chegam e falam, se eu remover hoje, eu posso fazer hoje mesmo? Claro que não, imagina, né, gente? Como que seria isso? 2 processos inflamatórios ali acontecendo no mesmo tempo, né? Mas é isso, o cliente tem que ser bem orientado para que ele entenda o processo do tratamento dele, porque na realidade não é só remover, é um tratamento de remoção. E ele precisa ser paciente, ele precisa entender que se ele passar por aquele processo todo, ele vai ganhar lá na frente. Então, se eu quero ter sobrancelhas mais bonitas, se eu quero ter um lábio mais bonito, se eu não quero mais ter uma tatuagem que me incomoda, eu preciso passar pelo processo para que no final eu consiga o meu objetivo. Eu trouxe aqui alguns casos para vocês, alguns estudos de caso, tá? Alguns deles, e eu vou falar quais, são não são meus. Por exemplo, esses aqui, vou pegar minha lupinha. Esses são tratamentos de remoção de um professor meu, que eu quis pegar para vocês verem, né? Quanto mais velha a tatuagem estiver, melhor é para a gente remover. Aqui, ela estava mais velhinha, tá vendo? E aqui a gente tem apenas umas nuances de pigmento, ó. Se vocês observarem bem aí, vocês vão ver muito pouco. Esse resultado aqui, gente, é um resultado fantástico para remoção de tatuagem. E assim, na verdade, como funciona o laser nessa questão? Quanto mais tempo a gente dá para esse organismo se reorganizar, mais clara volta a tatuagem. Então, em alguns casos, em se tratando de tatuagem, a gente dá mais tempo, 90 dias de uma sessão para outra, 60 dias de uma sessão para outra. Quando a gente está no finalzinho ali daquela remoção e a gente precisa potencializar essa ação do organismo com relação ao laser, a gente dá um tempo maior quando o cliente volta, ou ele volta sem quase nada, ou ele volta, tipo, sem nada mesmo. Então, é muito bacana quando a gente dá tempo ao organismo para ele se reorganizar. Muito bacana esse resultado aqui, eu quis trazer para vocês. Esse de baixo aqui é de uma máquina que eu tenho conhecimento também, é um ND-YAG, mas eu não acredito muito nesse resultado aqui, não. Essa pele aqui tá muito, muito sem nada para a gente falar assim, será que não houve aqui alguma limpeza? Então, eu trouxe as duas para vocês verem como é, ó. Quando o resultado é bem fidedigno, assim, que é um resultado que a gente sabe que acontece. Isso aqui, provavelmente, essa manchinha dessa pele vai sumir com o tempo, não vai ficar nada ali. Talvez essa daqui já tenha passado por esse processo, né? Mas eu não acredito muito nesse resultado aqui. Vamos ver aqui mais alguns. Ah, gente, não era para voltar. Ó, aqui também são resultados de... Peraí. Gosto muito desse resultado aqui. Conheço o autor dessa remoção, tá, gente? Então, ela realmente é verdadeira. Para quem não, para nós que somos profissionais da área, sabemos que esse aqui é um resultado 100% eficaz da máquina ND-YAG, da WB. Excelente máquina, por sinal. Esse resultado aqui já acho que não é fidedigno. Sempre vou colocar aqui um resultado para vocês que não é fidedigno junto com o que é, por vocês identificarem. Aqui para mim tem Photoshop. Aqui é um resultado verdadeiro, tá? Esse caso é meu. Vou colocar aqui para vocês uma foto de antes dele. Aqui nessa foto lateral, deixa eu pegar minha lupinha. Tem que ficar com essa lupinha direto.
Aqui foi como ele chegou para mim, era uma tatuagem de 20 anos, você não consegue nem definir o que que ele fez na mão. Ele ficou muito arrasado com essa tatuagem depois de ter feito um tempo e veio tirar. Aqui é o pós imediato da ação do laser. Vocês percebem que está esbranquiçado, ó, toda a tatuagem? Isso é um indicador que o laser fez a leitura corretamente do pigmento e que eu posso ficar tranquila que vai ter uma ação ali. Então, o primeiro indicador de que o laser está agindo é esse flush aí. A pele acaba ficando assim no momento da remoção, tá? Ó, aqui é o resultado meu também, tá? Aqui foram 4 sessões. Observem que não é o tamanho da tatuagem que define o número de sessões, tá vendo, gente? Ó, isso aqui é um lacinho mínimo e ela levou 4 sessões para remover. Por quê? A densidade de cada pontinho, a quantidade de tinta que estava inserida em cada pontinho desses aqui era muito alta. E aí a gente, mesmo sendo uma tatuagem muito pequenininha, ela tinha menos de 5 centímetros essa tatuagem, nós levamos 4 sessões para remover totalmente. Mas é um resultado bem fidedigno, bem legal. Aqui, essa cliente em questão era no pé essa tatuagem. Nós fizemos aqui, eu não sei se eu coloquei. Aqui eu até relato, ó, que o cliente precisa ter paciência e tudo para remover. Aqui ela tinha uma densidade muito grande também de tinta. Ela tinha até um alto relevo aqui, ó, onde tem as garras do escorpião. E aqui eu acredito que ela tinha, se não me engano, 3 sessões já realizadas. Ela clareou mais um pouco para que ela pudesse fazer uma nova tatuagem em cima. Ela queria realmente só clarear para o tatuador conseguir cobrir. Só um minuto, gente. Oi? Sim. Pode trancar. Tá, joia. Boa noite, tchau, tchau. Desculpa, pessoal. Desculpa mesmo. Pode deixar assim. Pode deixar, até melhorou para mim. Ai, gente, se desse, tinha deixado isso aceso mais cedo. Ó, então é isso. A gente consegue um clareamento bem efetivo. Às vezes o tatuador indica pra gente, né, e fala: remove para mim uma boa parte desse pigmento para que eu consiga depois cobrir e fazer uma nova tatuagem. Nesse caso aqui foi feito isso. Gente, vamos lá, vamos seguir. Esse aqui é um caso também meu, né? Essa tatuagem tinha mais de 25 anos, aqui foi uma sessão apenas, ele ainda segue em tratamento. Ainda tem muito pouquinho, agora ficou só um residual desse vermelho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha lupinha. Ó, agora a gente só tem essa partezinha aqui, vermelhinha para remover. Aqui era com uma seção, observem as asas do anjo, ó, não tem quase nada mais, né? Aonde ele tinha muita densidade de tinta, ó, é o local que ficou, né? Onde ele realmente precisava de mais sessões para remover. E agora estamos no finalmente só com essa parte aqui. Fizemos 2 sessões e agora vamos remover só esses detalhezinhos aqui. Com 3 sessões vamos resolver tudo. Tatuagem, gente, nem sempre é algo que a gente remove com facilidade. Eu tenho casos que a pessoa acaba desistindo porque ela acha que vai ser rápido e não é, sabe? Assim, isso aqui é uma sorte, ó. Esse caso aqui, porque a tatuagem estava há muito tempo, foi feita há muito tempo, houve uma degradação muito grande dessa tinta ao longo do tempo, então não houve retoque. Existem algumas questões que a gente precisa considerar para que a gente saiba assim, ó, essa tatuagem vai levar um tempo um pouco maior para ser removida. Qual a quantidade de tinta que está ali? Quanto você retocou, né? Houve retoque, não houve retoque? Então,
qual a cor que tá essa tatuagem. Então, assim, muitas vezes as pessoas que querem remover uma tatuagem, elas acabam se frustrando um pouco no tempo de remoção, porque realmente não é algo rápido. Para tatuagens, o número de sessão leva aí de 5 até 12, ou seja, 1 ano removendo uma tatuagem, né? Tinha uma moça de um caso que eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado para vocês, que ela tinha uma escrita no pé e foram 11 sessões. 11 sessões de apenas uma escrita no pé. Então depende muito do tanto de tinta que tá naquele local, tá bom? Aqui. Esse é aquele mesmo caso que eu mostrei inicialmente, ó, como ele voltou da primeira sessão. Olha como ele voltou, gente. Vocês conseguem observar que aqui era preto, mas olha como voltou aqui verde, ó. Provavelmente essa tinta que foi usada nele aqui tinha verde no meio dela. Então, ó, esse resíduo verdezinho aqui, ó, a gente só ia conseguir baixar o tom dele. Mas enfim, olha que resultado de uma sessão. Muito bacana esse resultado dele. Ele ficou super feliz, seguiu, retiramos mais um pouco esses vermelhinhos e depois conseguimos baixar muito o tom aqui até não ser perceptível, né? Ele ficar bem feliz. Eu gostei bastante desse resultado. Aqui é para mostrar para vocês o frust desse. Peraí. Aqui é para mostrar para vocês o frust, ó, como o laser vai pontuando, vai fazendo pontinhos brancos, indicando que foi feita a leitura naquele local daquela tinta. Deixa eu ver aqui mais, peraí. Vai voltar de novo aqui. E aqui são casos de remoção, minhas clientes. Lembra que eu falei para vocês que quando a micropigmentação cresceu muito no Brasil, muitos cursos também deixaram a desejar, formando profissionais iniciantes inadequados ou sem treinamento adequado. E com isso, a gente teve muitos procedimentos inestéticos. Esse lábio é um caso assim, ó. Olha como esse lábio ficou. Foram 4 sessões aqui de laser e ele chegou nesse resultado. Agora a gente está dando um tempinho para esse tecido se regenerar e a gente fazer aquela revitalização tecidual, né? Reabilitação tissular, para que ela receba uma nova micropigmentação aqui. Mas essa moça sofreu muito com esse lábio. Ela relatou para mim que quando ela foi fazer essa micropigmentação, houve um sangramento muito excessivo no lábio dela, ela teve um edema gigantesco, ela sofreu bastante na execução da micropigmentação. Provavelmente por falta de técnica desse profissional, ele realmente não sabia o que estava fazendo, não sabia tecnicamente, não sabia a ingestão de cor que ele precisava fazer nesse lábio, que era um lábio escuro, e ele não podia de forma alguma colocar rosa diretamente nesse lábio. Enfim, nesse caso, vários agravantes para que ele conseguisse deixá-la com esse resultado aqui. Ó. Tá vendo que as bordas do lábio, ó, ficaram todas escuras? Aqui a gente conseguiu baixar bem esse tom, né? Já na primeira sessão do resultado do laser, já na segunda aqui e da segunda para a terceira, esse resultado. Ela ficou bem feliz porque aqui a gente já conseguiu tirar essas manchas escuras, enfim, né? Acaba resgatando a autoestima dessa cliente novamente, ela tendo a chance da gente refazer esse lábio adequadamente, né? Aqui é um resultado de pós-imediato do laser. Eu quis deixar esse resultado aqui para vocês
conseguirem perceber a integridade dos fios da cliente, tá vendo? Ó, todos os fios que ela tinha estão aqui preservados. E o que diferencia essa foto de baixo para de cima, em questão de cor, é a micropigmentação que ela tinha abaixo dos pelos. Então, a integridade do fio é totalmente preservada pelo laser, não há nenhuma lesão em fios e nem em pele, né? Peraí. Deixa eu ver aqui se eu mudo esse slide sem ter que sair daqui, gente. Ai, Deus. Não, é porque quando eu tô com a lupinha, ele acaba tendo que voltar, não volta. Aqui também são resultados de clientes minhas, tá? Que, ó, vou pegar a lupinha de novo, gente. Vou ter que ir fazendo isso, vocês me perdoem. Aqui ela chegou, como ela chegou para mim, um resultado bem acinzentado, porém claro, né? E aqui a gente fez 3 sessões de laser, chegamos nesse resultado. Olha a integridade da pele dela, a integridade dos fios dela. Não há nenhuma lesão de pele, não há nenhuma lesão de pelo. Toda a quantidade de fios que ela tinha se manteve, ou seja, olha a segurança de trabalhar com uma máquina de qualidade para remoção de tintas. E aqui a gente refez o processo dela, fizemos em fios, ficou muito bonito, agradável aos olhos, ela gosta, também gostei bastante. Dessa segunda foto para a terceira, nós tivemos um intervalo de 60 dias para que essa pele ficasse realmente reabilitada para a gente fazer um procedimento novo, tá? Aqui também é um pós-imediato para vocês que sofreu um pouquinho mais, ó. Lembra que eu falei que às vezes a cliente tem um edema e tudo? Aqui a gente pode perceber o edema já se formando, ó, com a reação do laser, mas ela tinha uma carga pigmentária um pouco mais alta. Essa cliente em questão teve um edema bem grande nos olhos. Como que a gente... como que eu vou dizer? Como que a gente prevê? A gente não prevê, né? Cada cliente reage de uma maneira. A gente orienta. Então, o que foi feito com essa cliente foi orientá-la, deixá-la segura e falar que essa reação é normal em alguns casos, colocar compressas de água gelada para que essa região fique acalmasse, né? Enfim, ela, como já tinha sido bem orientada, ela ficou bem tranquila, mas incomodada, né? Porque os primeiros dias com edema nos olhos a gente fica bem incomodada. Deixa eu tirar aqui de novo, voltar para que a gente consiga passar esse slide aqui. Ó. Aqui também, todos esses casos que eu estou mostrando aqui são casos meus, tá, pessoal? O que não for, eu vou falar, eu vou ressaltar. Essa cliente tinha pigmento resíduo vermelho, tá vendo? Nessa cliente em questão, eu não usei a despigmentação química para me auxiliar. Eu só fiz com laser, ou seja, ó, a leitura do laser para pigmentos vermelhos também é efetiva, tá? Só em casos de tintas extremamente fantasia, né? Laranjas muito, aquelas cores muito fantasia, né? A gente lança a mão da despigmentação química. Aqui não me lembro qual o número de sessões, eu não coloquei, infelizmente, depois eu olho no protocolo dela. E aqui já o procedimento refeito. É a mesma cliente aqui, ó. Vocês podem perceber como que era. Aqui eu aproximei bastante, aqui eu coloquei as duas para vocês verem quanto removeu. Deixa eu ver aqui de novo. Se eu consigo passar aqui. Ó, aqui, nesse outro estudo de casos, eu deixei bem o passo a passo aqui evidente para vocês. Aqui como ela chegou, né? Com uma micropigmentação, até que não estava fora do padrão, apenas a coloração
e ela queria fazer fio a fio, então eu disse para ela que para fazer uma fio a fio a gente precisava dessa pele com integridade, sem tinta, sem nada, porque a fio que ela queria. E para levar um resultado natural na técnica de fios, a gente não pode ter essa carga pigmentária aqui, a gente não pode ter esse resíduo. E aí eu trouxe esse caso para vocês, porque, ó, vocês podem perceber aqui ela como chegou, aqui já tinha removido, ó, já tinha feito a remoção, e aí deixei o lado de lá sem remover para vocês verem, e aqui a gente fez a remoção total. Essa moça aqui, se eu não me engano, a gente fez 2 sessões a laser, e logo depois ela pôde fazer a, a micro dela. Foi rapidinho, dela realmente saiu muito rápido. Outra coisa, um outro sinal que o laser nos dá de que teremos um número menor de sessões para resultado final é que quando a gente bate o laser, ele faz o thrust e aí ele se mantém muito claro por um período bem longo. Digamos que a gente faça e ele fique que aconteça o thrust e esse thrust permaneça por horas. Esse caso eu vou precisar de um número menor de sessões. Ele vai responder melhor, né? E outros casos, a gente bate o laser, ele faz o thrust, mas volta a ter intensidade de cor. E aí só depois de 2 semanas que ele clareia. Aí, esse caso, eu vou precisar de um número maior de sessões. Então, assim, é muito responsivo, no sentido de cliente para cliente. Cada cliente tem uma resposta, né, do laser. E isso é fisiológico, não tem jeito, não tem como mudar, né? Opa, peraí, gente. Eu e essa máquina aqui. Ó, aqui eu trouxe alguns casos para vocês também. Sempre vou mostrar, porque a despigmentação a gente vê cada caso que impressiona muito a gente, né? Essa moça aqui, ela realmente quis remover porque ela queria fazer de novo o procedimento e, e queria esses nanofios, né, que a gente tem hoje, fios bem delicadinhos. Aí ela me procurou para remover aqui em uma sessão pós-imediato. Agora, essa senhorinha aqui, gente, levamos 6 sessões de laser para remover. Olha como a sobrancelha dela foi feita, gente. Vê se isso é estético. Vê como que pôde uma coisa dessa, né? Assim, a gente fica, às vezes eu fico impressionada com a falta de percepção visual que um profissional da micropigmentação tem. Como que ele pode desenhar uma sobrancelha assim no rosto de alguém, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês é que quanto maior a cauda, mais queda nesse olhar a gente tem. Então, eu preciso priorizar, principalmente em senhorinhas, uma cauda um pouco menor. Aqui nós levamos 6 sessões. Vocês podem ver que ainda tem, ó, uma manchinha de laser. Esperamos aqui 60 dias. Essa manchinha voltou bem mais clara e aí nós podemos fazer o novo procedimento de micropigmentação em shadow. Vanessa, mas por que você optou por shadow? Porque é uma pele que já é madura, uma pele fina, que sofreu extremamente com a micropigmentação anterior, depois passou pelo sofrimento do laser. E se eu fizesse uma micropigmentação fio a fio no Tebori, eu ia agredir um pouco mais essa pele. E aí nós optamos por fazer a shadow, que tamparia também o resíduo final, que o laser não conseguiu remover totalmente, né? Essa cliente aqui também é uma cliente que, peraí, vou botar para cá, que também precisou de remoção. 2 sessões, a gente conseguiu refazer o processo. Ela queria realmente um efeito maquiado, achei que ficou bem bonito. Mas olha, o estilo de sobrancelha.
E aqui ficou um resíduo final da primeira sessão para a segunda, da segunda para a terceira a gente já conseguiu diminuir esse resíduo e já fazer uma nova micropigmentação. Muito bacana isso. Espera aí. Espera aí. Ó, aqui são pós-imediatos também, né? Essa cliente passou por 2 sessões de laser. Deixa eu pegar aqui. Eu falo isso, mas eu esqueço que eu tô sem a lupinha para vocês. Essa cliente aqui passou por 2 sessões de laser e aqui eu tinha feito uma reabilitação tissular nela porque a gente já estava pensando em fazer uma nova micropigmentação. E eu tirei uma foto logo do pós para que a gente conseguisse registrar esse processo todo e eu trouxe para vocês já a pele dela com a reabilitação. Aqui vamos esperar em torno de 60 dias para fazer um novo procedimento. E acredito que essa parte aqui, ó, que era a que mais me incomodava e me impediria de fazer um procedimento natural, saiu e vai voltar sem nada mesmo. E a de cá também, o desenho dela estava bonito, ó, tá vendo? Não era um desenho estético nem nada, mas queria uma sobrancelha mais moderna, no fio. E aí a gente optou por fazer a limpeza dessa sobrancelha. Muitas vezes, gente, quando até de clientes minhas clientes mesmo, quando elas têm uma micropigmentação mais antiga e querem modernizar, né, porque a técnica evoluiu. E a gente precisa acompanhar. Eu sugiro, olha, vamos fazer uma limpeza nesse pigmento antigo, aí a gente faz o que foi feito nessa mocinha aqui. Faz uma limpeza, espera 60 dias e entra com uma nova micropigmentação mais moderna, mais atual. E é bem legal isso, porque elas ficam felizes e a gente também, né? Porque a gente quer que nossos clientes estejam com procedimentos bem bonitos no rosto, que é a nossa propaganda que anda por aí na rua, né? Então, vamos lá. Queria saber mexer nisso direito, gente, para eu não ficar indo e voltando. Ó, aqui. Lembra aquele caso da despigmentação química que eu falei a princípio lá, quando a gente começou a falar de despigmentação? É esse caso aqui, ó. Aqui, nessa primeira foto, ela tinha passado por 2 sessões de laser e a gente consegue enxergar nitidamente o laranja aqui, ó. Laranja, 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 ó, laranja na cauda, tá vendo? Isso foi uma mistura que o profissional fez no castanho dele e aí o laranja fica agarrado ali, gente, como é difícil retirar esse laranja. E aí, a gente fez mais uma sessão de laser, ela voltou assim. Aí o laranja apareceu mais ainda, ó, a gente consegue ver nitidamente ele. Aí nesse dia aqui, quando ela voltou, eu fiz uma despigmentação química e o resultado da despigmentação química está nessa terceira foto. E ela vai voltar sem esse laranja tão efetivo. É aí que a despigmentação química entra para me ajudar. Ela quebra as moléculas desse laranja, dessa tonalidade, e quando ela voltar, eu vou conseguir bater o laser e ele vai fazer a leitura mais efetiva ainda desse laranja que já foi quebrada as moléculas ali. Então, é aí que o protocolo precisa ser montado de cliente para cliente em sua individualidade, cada um com a sua necessidade, né? Aqui também é um pós-imediato de uma mocinha que as sobrancelhas não estavam feias, porém a cor já estava assim com degradação, né? Uma sobrancelha que foi feita há mais tempo, com uma degradação de tinta, ela poderia simplesmente ter retocado, porque o desenho está estético, mas ela quer passar pela remoção para fazer sobrancelhas um pouco mais translúcidas. Já essa cliente aqui fez inúmeros procedimentos e me procurou porque realmente estava, ó, chumbada, cauda muito fina, grossa aqui. E aí a gente precisou passar por algumas sessões de laser para que ela limpasse toda
toda a pele dela dessa tinta antiga e pudesse refazer um novo procedimento, né? Aqui, eu quero ressaltar de novo a preservação dos fios dela e do pelo da pele dela. E aqui também, ó, quero ressaltar toda a preservação dos fios dela. Vocês podem perceber que onde ela não tem fio, ela continua sem fio aqui embaixo, e onde ela tem, se manteve. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah, consegui. Ó, esses também são casos. Esse caso aqui é aquele que eu mostrei lá sobre a simetria. Esse foi um dos casos que mais me impressionou pela falta de bom senso do profissional. Já esse caso aqui a gente conseguiu remover com uma sessão, gente. Uma sessão. Inacreditável, né? Ela tinha um pigmento muito preto mesmo, mas ela teve uma resposta tão excelente do laser que com uma sessão a gente já pôde ter esse resultado da segunda foto aqui. Aqui ela fez o procedimento em shadow. Hoje ele está cicatrizado. Nessa foto aqui é o pós-imediato. Hoje ele está cicatrizado com uma cor bem leve, bem bonita, bem delicada. Eu até fiz um vídeo outro dia no meu Instagram mostrando esse procedimento cicatrizado. E a próxima vez que ela for lá fazer o designer dela, eu vou postar para vocês. Aqui também a cliente precisava fazer uma grande limpeza, porque foram feitos fios, ó, e eles expandiram todos por conta da profundidade que foi feito esse fio, por conta de não respeitar o espaço entre um fio e outro, e não era o que ela desejava, então ela me procurou, a gente fez a remoção, esse aqui é o pós-imediato. Deixa eu ver aqui, esse aqui eu já mostrei para vocês, deixa eu ver se eu... Ah, aqui é o laser em ação. Eu vou ver se eu consigo postar aqui para vocês esse vídeo. Vamos ver se ele vai rodar, né? Junto aqui, deixa eu ver, peraí. Eu espero muito que ele rode, gente. Nossa. Ah, não. Eu preciso de ajuda aqui. Aqui, eu não tô conseguindo pegar, ó. Será que eu mudei isso aqui? Peraí. Fecha aqui, ó. Ah, tá. É aqui, né? Hum. Vai. Roda. Ah, vai rodar, gente, ó. Deixa eu botar o som que eu quero que vocês ouçam. Vou botar para rodar de novo. Aí é o laser agindo, né, em ação. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tá vendo que ele faz um frust branco? Onde bate a luz vermelha, ele vai fazendo um frustzinho, vai ficando branco. É ele realmente fazendo a leitura do pigmento, tá? Ó. Percebam que eu respeito a margem de segurança de 2 centímetros da distância da pele dela para que eu preciso atingir, mas se eu quisesse encostar essa ponteira na pele dela, eu poderia também, tá? Eu não poderia era distanciar demais, porque senão eu ia dissipar muito a intensidade dessa luz. Vamos lá. Uhum. Ah, deixa eu ver onde eu tô aqui, peraí. Ah, vamos lá, gente. E é isso, gente, ó. Estou finalizando com vocês aqui o nosso momento de estudo aí de micropigmentação básica e remoção a laser, né? Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Deixa eu abrir essa câmera aqui para eu falar com vocês. Como que eu volto aqui? Ah, aqui, achei.
E é isso, pessoal. Ó, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu preparei com muito carinho, para mim é uma oportunidade incrível estar aqui com vocês, né, batendo esse papo, trocando, né, essas informações. Me coloco à disposição. Gostaria muito que vocês me visitassem no meu estúdio, conhecessem o estúdio, né? Para quem deseja ingressar na área da micropigmentação, nós teremos uma nova turma dos dias 16 a 19 de janeiro, para iniciantes, uma formação para profissionais que querem ingressar na carreira de micropigmentação. É um curso muito bem elaborado, né? Com toda a minha bagagem, com toda a minha experiência depositada lá dentro, feito com muito carinho. E eu quero agradecer imensamente pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande beijo para vocês, espero que vocês gostem. É isso aí. Ó, muito obrigada, pessoal.